muito obrigado pela oportunidade. Hoje o meu tema é bastante extenso, ou seja, conteúdo, não, pretensão não falta e nem conteúdo, vamos ver se a gente consegue cobrir ele todo, mas a ideia é agrupar muito do que já foi falado, com muita qualidade até agora, e trazer uma visão da nossa experiência, né? Não vou dizer em campo de batalha, mas nas trincheiras, conversando com clientes nesses anos de gestão de identidade, gestão de acesso, da nossa experiência também de trabalhos que a gente fez com empresas americanas e contatos que nós temos de nossa experiência no exterior também, do que está acontecendo lá fora, o que aconteceu lá fora e como é que a gente pode trazer isso para cá. Que vamos falar então de segurança, situações usando sem senha, ou seja, a senha morreu, viva a senha, estamos matando a senha que eu me lembre há 20 anos, né? Ela continua viva e ainda vai continuar viva, por isso vamos falar um pouquinho de como complementar isso com soluções alternativas. E eu prometi fechar também o assunto falando um pouquinho de como você ter receita com isso tudo, né? Eu acho que o gestão de identidade, o single sign-on, eles têm os componentes aonde você evita a perda e evita a despesa não programada. Mas existem mecanismos hoje que você possa também auferir alguma coisa com isso. Mas eu vou ter que contar toda a história para você, sem ser muito técnico, vou tentar não ser muito técnico, mas vou ter que mencionar muitos itens técnicos. Como a Alessandra comentou, esse material vai ser divulgado para vocês, então fiquem à vontade de utilizar como referência, né, tanto para pesquisas internas quanto para a preparação das necessárias mudanças do mundo que nos enfrenta, né? Já que estamos enfrentando a primeira delas, que o mundo digital veio para ficar. Veio a ficar já há alguns anos, ele se consolidou enormemente em tempo de pandemia, onde nós fomos forçados a mudar para o mundo digital e a confiar no mundo digital como uma forma de fazer negócios e entregar as nossas atividades. Esse foi o grande paradigma, nós fizemos a força, e é um pouco do que eu vou falar durante a nossa conversa hoje, é essa mudança, né? Nós sabemos que temos que mudar, mas efetivamente já chegou para a nossa empresa, para a nossa organização, aquele elemento catalisador que vai nos obrigar a mudar, salvo teremos um prejuízo ou teremos uma perda de receita ou menos visibilidade no mercado por não mudarmos, né? Então, identificar isso para que nós sejamos esse agente da mudança necessária nas nossas organizações. Porque computadores já estão com a gente há bastante tempo. Ops, não sei se há tanto tempo assim, eu acho que ninguém aqui era nascido no tempo do Fred Flintstone, né? Que era um desenho animado que tinha lá seus computadores de Idade da Pedra, né? Um pouco mais adiante. Também não tanto assim, né? No tempo do MyFrame, eu cheguei a pegar o pedacinho do MyFrame, não peguei o cartão perfurado, e o pessoal que diz que eu utilizava tábuas de argila para escrever tabelas de roteamento no tempo que eu trabalhava em redes é uma infâmia, tá? Eu posso provar que já tínhamos papiro egípcio naquela época. Mas a ideia do computador é interessante do ponto de vista de segurança, que quando eu comecei efetivamente em computação, você tinha esses monstros aí que custavam milhões de dólares por mês, e para você fazer um ataque a um computador desses, você tinha que literalmente invadir o CPD, né? O nome era CPD, se apoderar de uma daquelas fitas ali que o pessoal está manipulando, que devia ter ali seus 500K, 1 mega, alguma coisa assim. Você pegava um troço daqueles enorme, tentava procurar um outro MyFrame da mesma marca, mesmo modelo, para tentar rodar a fita e aí obter a informação, certo? Isso há 40 anos atrás. Fecha a cena e abre novamente hoje. Hoje, você, para ter acesso a dados de empresas, normalmente isso está num servidor colocado na internet, usando um software que você pode fazer um download gratuito e roda em uma máquina que você compra em uma loja de departamento em 300 vezes. Ou seja, a facilidade para ter acesso à informação e o eventual uso malicioso dela aumentou enormemente. É por isso que existe segurança de informação, né? Um pouco depois
dos MyFrames, mas já entrando na área rede de segurança, né? Talvez lembrem desse moço aqui ainda jovem, né? O Bill Gates, William Gates III, que fundou a Microsoft, que trazia a autenticação, que era o mundo Microsoft. Microsoft Active Directory, estruturas de rede. Essas estruturas de rede permitiam que tivéssemos efetivamente controles, como acesso a grupos, horários de logon, GPOs, políticas, né? E a recomendação forte de você dar direitos e tirar direitos baseado em perfis, baseado em estrutura de grupos, né? Mais ou menos alguns seguiam e outros não seguiam, tá? Mas com o tempo e tomando bastante porrada, as empresas e organizações foram aprendendo que era mais inteligente organizar os direitos por grupos, ou seja, uma forma de perfis, do que você fazer isso pessoa por pessoa. Então, o aprendizado é longo sobre a concessão de direitos e a controles básicos. Prometi que não ia ser muito técnico, mas esse conceito do Kerberos, ele serve como conceito básico para boa parte até dos protocolos de autenticação mais modernos que se usa aí no single sign-on, que a ideia é quando a pessoa precisa um acesso, ela literalmente conecta lá com o seu distribuidor, com o seu autenticador e pede um ticket, como alguém que compra um ingresso para um jogo de futebol, né? Ele recebe esse ingresso, ele apresenta ele e recebe o serviço que ele deseja, mediante a prova de autenticação, provando que você é você mesmo e provando que você está autorizado a ter acesso àquele serviço. Ou seja, autenticação e autorização. Muito bacana, muito bonito, dentro do ambiente Microsoft, né? Eu não posso deixar de falar do Kerberos, né? Que era o protocolo, que ainda é o protocolo utilizado, aliás, muito utilizado. Então, quando a gente fala muito de novas tecnologias, soluções modernas de web, soluções disruptivas, né? Eu sempre gosto de lembrar que lá atrás é bem provável que ainda tenha o seu servidor Windows, servidor Unix, rodando algum tipo de autenticação Kerberos, que era o cão com 3 cabeças que guardava as portas do inferno, né? Não estou dizendo que autenticação e autorização é o inferno, mas se você não tratar dela de forma inteligente, ela pode se transformar efetivamente nisso, né? Então, o mundo era praticamente perfeito, ou pelo menos era previsível, quando você tinha a tua estrutura interna de EUDAP, ADs e suas redes distribuídas. Mas aí veio a internet, né? E a internet, pessoal, mudou tudo. Talvez alguns de vocês, ou boa parte de vocês, já esteja vivendo o tempo em que a internet já mudou tudo. Mas é muito importante salientar que nós estamos vivenciando épocas em que é necessário ainda algumas mudanças para permitir que a internet continue sendo um ambiente seguro. Na internet, ninguém sabe que eu sou um cachorrinho, ninguém sabe que você é um simpático, ou ele, né, no caso, é um simpático labrador e não vai ter por objetivo de vida destruir teus dados, roubar tua empresa ou te causar algum prejuízo, né? Então, mesmo aqueles que já nasceram com a internet, esses que conhecem a tecnologia, que não viram ela nascer, como eu vi nascer, mas que já acompanharam, já a viram nascida, sabem que existem riscos. Vamos quantificar um pouco esses riscos aqui e vamos tratar da solução. Porque, voltando ao que eu comentei, ainda lá atrás, a tecnologia ainda é uma estrutura, muitas vezes, a mesma de alguma dezena de anos atrás, né? E essa mesma estrutura de dezena de anos atrás, eu costumo contar piada para meus alunos, né? Olha, eu sou antigo, tá? Me perdoem. Eu sou do tempo em que a gente tinha umas máquinas grandes, que a gente chamava de servidor, e tínhamos umas máquinas menores que rodavam o sistema operacional Windows, né? Windows, e ela falava com aqueles servidores grandes, falando um protocolo chamado TCP/IP, mas isso já faz 30 anos. Hoje mudou tudo, né? Não, gente, não mudou tudo. Eu ainda continuo nas trincheiras, como eu comentei. E essa mesma estrutura de 30 anos atrás tem que entregar hoje omnichannel, multichannel e transformação digital, né? E para isso, ainda evitando perdas dos clientes, você tem que atender a auditoria, desde a Sarbanes-Oxley, para quem é uma empresa auditada, até padrões de PCI,
padrão NIST, saiu agora para quem estuda a área, né? O NIST Draft 2.0 do Framework, leitura obrigatória para quem é gestão de segurança. Não sei se tem algum aluno meu assistindo, mas se estiver, comece a ler, né? E, claro, o nosso LGPD, que já estão acontecendo multas, vai acontecer situação constrangedora, então se prepare antes que a tempestade aconteça, né? Bom, onde é que as empresas estão ainda, se não todas, muitas delas? Tratando tarefas manuais, tratando aquilo que não pode ser automatizado mais, em função do volume, em função dos requisitos, ainda tratando manualmente, tá? Criação, revogação, autenticação e atendimento à auditoria. Isso é muito porque as empresas ainda acreditam, às vezes a alta direção até, ou quem decide negócio, assistiu a palestra anterior, explicando um pouco como é que você fala para o board. Bom, você tem que explicar para eles, primeiro, que toda essa mágica de tecnologia, ela é uma casca, que por trás ainda existem aplicações bobeou de 20 anos atrás, ou pelo menos a estrutura é a mesma. Então, não é com paralimpim mágico que você vai ter acesso às aplicações. A vida real é um pouquinho diferente, né? Na vida real, você tem dezenas de aplicações internas na nuvem, você escreve suas próprias, e aí você tem usernames, você tem senhas, você tem direitos, e por aí a coisa começa a complicar, né? Claro que o santo graal é você ter gestão única e autenticação única. Bom, vamos falar um pouquinho de como você dá os primeiros passos disso, né? Não vou poder deixar de falar um pouquinho de tecnologia, né? Então, existem os grandes players, como a Azure, onde você, o usuário, autentica hoje na estrutura da nuvem da Azure, usando protocolos, como já foram mencionados, aquela sopa de letrinha, SAML, OpenID e por aí afora. Nuvem AWS, outro grande player, eles têm lá sua estrutura, eles chamam de Cognito, que permite que você faça também single sign-on, que as aplicações, né, o que você escreve, autentiquem uma vez e naveguem entre as várias funcionalidades que estão disponíveis. Maravilha! Você tem a Microsoft, que recomenda ainda fortemente que a sua estrutura na nuvem, além da autorização, ela siga a estrutura de grupos, roles, direitos agrupados, para que você possa ter perfis de direitos e gerenciar de uma forma minimamente auditável e rastreável, não é? A AWS segue a mesma linha, recomendamos fortemente que você use policies para garantir. Bom, gente, se já era complicado as empresas e organizações manterem grupos, políticas, perfis de direitos espalhados dentro da rede Windows, imagina agora que está usando redes na nuvem, sistemas na nuvem e aplicações várias do famoso, ainda contando ainda com o famoso Shadow IT, né, que as pessoas contratam. O pesadelo está aumentando, tá? Sob essa casca de facilidade, de mágica de utilização, você tem toda essa confusão de direitos, tá? A solução, de alguma forma seguida pelas empresas, é a utilização de uma autenticação única. O mais comum utilizado é o SAML, não vamos entrar na análise se ele é o melhor para vocês ou o pior, melhor do que o JWT, melhor do que o OpenID, é um padrão. Tá? A análise específica de qual é o mais padrão, eu costumo dizer que existe o mais adequado para a tua situação, né? Como carro, né? Qual é o melhor carro do mundo? Depende. Né? O sujeito tem uma fazenda ou ele é um investidor da Bolsa? Né? De caminhonete na Bolsa vão te chamar de grosso. Se você for de Ferrari visitar um campo de soja, né, vão te chamar de almofadinho. Então, qual é o mais adequado? Mas vamos seguir o caminho do bastante utilizado, principalmente pelos grandes players, que é o SAML, que é um protocolo, né, Markup Language, que permite que você trafegue informações. Lembrando lá do conceito do nosso amigo Kerberos, basicamente você busca um ticket que te autorize a você ter acesso às informações fornecidas pelo teu servidor, provedor de soluções, ok? Ganho o ticket, revogo o ticket. Beleza. Como é que eu ganho esse ticket? Você ganha o ticket inicialmente no teu Identity Provider, se autenticando, né, pessoal? Como é que eu me autentico?
Bom, a maneira mais simples de se autenticar e a mais usada, infelizmente, ainda é a senha. Viva a senha, está morta a senha, né? Vamos falar um pouquinho de passwordless logo ali adiante. Mas por que eu estou falando mal de passwordless e de senha? Porque se você tem um sistema na nuvem, onde o acesso pode ser feito não apenas pelas pessoas que estão na sua empresa, mas por qualquer pessoa no mundo conectada na internet, você tem ideia de qual é a tua superfície de ataque? Pesquise um pouquinho depois superfície de ataque, é um dos conceitos de segurança de informação, né? Mas é a possibilidade de onde poderá vir um ataque, de qualquer lugar do mundo, baseado na descoberta de uma senha. Eu costumo usar exemplos sempre americanos e europeus, né? Então, tem um estudo americano recente de um teste que fizeram em um órgão público e quebraram milhares de senhas em alguns minutos, porque haviam senhas teste 456, teste 123, senha 123, né? Eu só uso o exemplo de fora do Brasil, porque nós sabemos que no Brasil isso não acontece, né? Nós sabemos que um brasileiro jamais usaria uma senha teste 123, em hipótese alguma ele compartilharia essa senha para um colega, nunca foi visto um brasileiro anotar a senha num post-it, então eu só posso usar exemplos de fora do Brasil. Então, nesses lugares fora do Brasil, onde as pessoas são indisciplinadas, como na Alemanha, no Japão e algumas regiões dos Estados Unidos, a senha é muito fácil de vazar. E quando vaza uma senha, você vai sofrer ataques, ou seja, não é mais viável, e aí talvez um daqueles pontos de mudança, não é? Não é viável, não é aceitável e não é defensável que você coloque aplicações, por exemplo, na nuvem ou abertas para o mundo, utilizando username e senha como forma de defesa contra um intruso. Tá? Por que não é isso, Mauro? Por que isso? Porque esses são os ataques bem-sucedidos nos últimos 5 anos, só para pegar o de 2023. Ou seja, acontecerá um ataque. Isso quer dizer que, por exemplo, não é aceitável, não é recomendável você pular de um avião sem paraquedas. Por que, Mauro? Porque 99% dos que pulam de avião sem paraquedas se esborracham no chão. Então, não é recomendável colocar uma aplicação ou aplicações, por exemplo, na internet, baseado na autenticação de username e senha. Por que, Mauro? Porque você vai cair no phishing, porque você vai ter roubo de credencial, a engenharia social e força bruta vão permitir comprometer contas privilegiadas e você sofrer ataque. Ou seja, 96% dos casos de ataques bem-sucedidos teriam sido tratados ou evitados se a empresa possuísse autenticação forte. Um multifator, vou falar um pouquinho mais, mas um token, um aplicativo no celular. Se você tivesse feito uma revisão periódica de direitos, se você tivesse uma gestão de direitos correta, ou seja, gestão de acesso, identidade, gestão da autenticação, como foi mencionado agora. Como é que você explica isso para o board, né? Bom, tem várias formas, não vamos conseguir elucidar elas, mas basicamente transformar na linguagem deles e explicar que ações poderão facilitar a vida do usuário e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança, para evitar que você, em algum momento, daqui a 3 meses, fique na situação constrangedora de dizer, pois é, se tivéssemos implantado algum desses 3 ou 4 controles, provavelmente não teríamos sofrido esse constrangimento desse ataque, né? E aí é como vamos fazer para mudar, né? Como é que nós vamos convencer as pessoas que, afinal, arrastar o meu carrinho de pedras não é a melhor alternativa, mas eu sempre fiz assim, e o carrinho de pedras sai de um lugar e vai para outro, tá? Só que não é mais a forma aceitável para fazer isso, tá? A forma aceitável é você buscar soluções de IAM, uma arquitetura típica de IAM, ele vai integrar com o teu recursos humanos e vai garantir que você vai ter criação de direitos e revogação de direitos automatizada, quando a pessoa entra no grupo ou quando ela sai do grupo. Que você vai ter governança, identificando direitos não autorizados e verificando segregação de função, de forma que você possa entregar rastreabilidade e auditoria. Ou seja, quem tem direito a quê?
E o próximo passo é você garantir que você vai ter uma estrutura de autenticação para aqueles direitos que foram concedidos sejam feita, o acesso seja feito utilizando uma única autenticação com uma garantia de um multifator, para garantir que aquela pessoa é ela mesma. Tá? Essa alternativa, cada vez mais, aí sim, utilizando a mágica da nuvem, pode facilitar a integração com as tuas aplicações de mercado e, por que não, com as tuas aplicações locais. Esse é o modelo da mudança, né? Sendo um pouquinho técnico aqui, mas só para explicar um pouquinho, para não ficar tão no ar, né? A ideia do que é o FIDO-LAI como autenticação segura, por exemplo, de um sistema usando um token no celular, né? A ideia é que o sistema que provê esse tipo de autenticação, você faz um registro e ele gera uma chave, criptografia, né? Conceito de chave pública e privada, bem grande, segura, que fica armazenada dentro do dispositivo do usuário. Quando esse usuário é solicitado a autenticar, ou seja, ele tenta acessar algum site, esse local envia para ele um desafio, que é uma informação. Essa informação é, então, criptografada com a chave privada gerada no certificado, que não sai do certificado. E é enviado, então, para o solicitante, né? Ele vai verificar essa assinatura usando a chave pública. Conceito de chave pública e privada. Você consegue criptografar com uma e descriptografar com a outra. Então, a informação pega, não serve para nada, né? A não ser que você tenha a chave privada que jamais sai do dispositivo. Então, com isso, você consegue apresentar, por exemplo, um gesto para uma aprovação. As melhores alternativas exigem que você dê uma informação adicional, pressionando o botão e pressionando, escolhendo um botão, como, por exemplo, um número que aparece na tela, para garantir que um ataque de saturação, por exemplo, faça com que a pessoa inadvertidamente dê um OK. Mas, enfim, é uma forma extremamente segura, não temos casos registrados de quebra de um tipo de autenticação desse nível. Então, so far, so good. Né? Isso permitiria, então, a autenticação e autorização unificada e segura. O usuário, agora sim, feliz, porque está seguro, poderá utilizar um token e ter acesso às várias aplicações sem repetir senha, sem ter que fornecer um número que pode ser facilmente identificado. Por exemplo, vou mostrar rapidamente aqui um exemplo claro. O usuário tenta acessar as aplicações que estão disponíveis na internet, mas sempre é redirecionado para o portal de autenticação, ou seja, aquele caso em que ele teria que autenticar várias vezes, né? Bom, você abre o aplicativo de autenticação, no caso eu estou mostrando a telinha de celular, o Sam vai tentar fazer uma autenticação, o sistema então envia para ele o desafio, né, que é assinado pela chave criptográfica do dispositivo, é feito o gesto de OK, autorizo, e pronto. O acesso, então, é permitido não só àquele site, mas a todos os outros sites vinculados à empresa. Lembrem disso, né? Se você ou seus clientes possuem vários sites e várias aplicações, a incomodação dele ficar trocando de um para o outro, normalmente faz perder cliente. Tá? Esta é uma arquitetura, então, de um single sign-on. Essa autenticação, como eu mostrei agora no vídeo, do mata-senha, ou seja, autenticação sem senha com um desafio, e as aplicações. Aí entram aqueles protocolos que a gente falou, as sopas de letrinha, né? Markup Language, OpenID, OAuth, JWT, que utiliza tokens criptografados, mas baseados em JSON, e as aplicações de mercado. Ou seja, você começa a integrar. Qual é o grande desafio? Bom, infelizmente, né? Ou felizmente, por alguns motivos e por outros, somos brasileiros. E as aplicações no Brasil, fora as internacionais, elas ainda estão mais lentas na adoção de protocolos de autenticação single sign-on, como, por exemplo, o SAML. Então, você tem algumas dificuldades, às vezes, para integrar aquelas aplicações legado ou aquelas aplicações feitas por alguma empresa brasileira. Isso está mudando também em função da necessidade, né? Se os seus clientes começam a sofrer ataques porque a sua aplicação
só suporta username e senha, não fala um protocolo SAML para que você possa garantir um multifator, bom, talvez os seus clientes não sejam mais seus clientes, né? Logo, logo. Por isso, o CIAM. O CIAM é o Customer Identity and Access Manager. Ele traz uma visão um pouco diferente. Ele agrupa o IAM, agrupa o Single Sign-On, de forma que você possa entregar um pouco melhor para seus clientes, entregar um pouco mais de experiência com a conjunção das duas ferramentas. Então, um CIAM completo, ele pressupõe que você possui Identity Manager, ele pressupõe que você tem o Access, pressupõe uma estrutura para detectar e tratar fraudes. Então, você coleta as informações de clientes, devices, né? Olha aí o Internet das Coisas, olha aí a inteligência artificial, é um device, né? E o resultado disso você reflete nas aplicações, criando direitos, colocando direitos, garantindo a autenticação dos devices, das pessoas, para que você possa seguir, né, no círculo virtuoso e não no círculo vicioso. Novamente, estou trazendo pesquisas de fora do Brasil, né? Porque a gente sabe que no Brasil o mercado é absolutamente regulado. No Brasil, nós não temos problemas com pessoas que usam programas maliciosos para fazer invasão, né? Isso são hackers americanos, europeus, né? No Brasil não tem isso. Mas, caso vocês venham a prestar serviço para alguma empresa nos Estados Unidos, né? Então é bom sempre estar preparado, né? Uma pesquisa em banco relatou que quando o pessoal tem dificuldade na experiência, basicamente, de autenticação, eles vão embora. Tá? Da mesma forma, quando a autenticação e a demorada, complicada e, em alguns casos, sem segurança, como, por exemplo, senha, o cliente vai embora. Tá? Estou falando de banco, imagina uma loja, imagina algum serviço mais simples. Né? Então, o CIAM, ele deve cobrir os aspectos de registro, a pessoa tem que se registrar com você de alguma forma, e se ele é um cliente, ele provavelmente vai vir de uma rede social, e inicialmente você deve poder autenticá-lo, se preparar para conceder direitos para ele, para que depois ele possa ser autorizado. É necessário que você ofereça para ele um portal de autosserviço, né? Não trate mal o seu cliente, tá? Se você tratar mal o seu cliente, ele vai embora. Essa é uma das formas de não perder dinheiro, tá? E garanta a privacidade dele, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua privacidade, ou seja, experiência digital é uma chave. Então, o que o teu cliente espera poder fazer a primeira autenticação com uma rede social, depois você vai evoluindo com ele, entendendo um pouco mais, coletando mais informações e concedendo direitos. Também, é claro, a conformidade é importante, na medida que a LGPD está aí, hoje é DPR, se você trabalha com organização internacional. Por que, então, o CIAM é importante para a LGPD, meus amigos? Bom, vou fazer uma pergunta bem óbvia, né? Mas, às vezes, o óbvio é preciso ser falado, né? Você tem uma informação importante. Você forneceu isso para alguma empresa tratar. Passou pela cabeça de vocês fazer a pergunta de, escuta, quem tem acesso a essa informação crítica para mim aí que você levou? Parece uma pergunta fora de propósito? Não, né? É absolutamente necessária, é disso que trata a LGPD. Se você tem dados de outras pessoas, dados privados, é legítimo que as pessoas perguntem quem tem acesso aos meus dados. E mais adiante ainda, eventualmente você vai ser convidado a apresentar na corte evidências de que você controlou esse acesso, que você tem como monitorar quem fez o acesso a essas informações ou esses valores. Então, isso tudo provavelmente será cobrado pelo teu cliente, e eu espero que não, é claro, mas na corte em algumas situações. Isso pode ser a diferença entre você ser uma eventual vítima de um ataque e você ser negligente com um ataque. Isso faz, em alguns casos, alguns milhões de diferença. Ou seja, finalizando, né, eu estou entre vocês e o almoço, então eu prometi que não ia falar demais, mas vou guardar um pouquinho para dúvidas.
e finalizar com esse meu último slide do desafio se é realmente possível uma fonte de receita? É realmente possível você ter um IAM, um single sign-on, costurar as tuas aplicações, porque o SIAM ele é uma costura de várias aplicações. É possível, tendo isso, você oferir alguma receita? Bom, deixa eu dar um exemplo genérico aqui, não é cliente nosso, então é um case genérico, né? Sei lá, um time de futebol. Digamos que você é um time de futebol lá, o Arranca-Toco Futebol Clube. Mas o Arranca-Toco Futebol Clube é um clube muito prestigiado. E ele tem lá 100 mil sócios. 100 mil pessoas que vocês têm a fotinho, que vai lá de vez em quando compra o ingresso, quer dizer, você tem que validar esse cara para saber que é ele mesmo, porque senão tem problema com a polícia. Então você sabe quem são esses 100 mil caras. Tá? Hoje, infelizmente, eles autenticam com username e senha. Então, você tem esse problema. Você sabe quem eles são, mas volta e meia você tem problemas para ter certeza disso. Beleza? Aí você integra, lembra da mudança? Sempre funcionou assim, mas você convence lá o pessoal a utilizar, então, uma estrutura de single sign-on e coloca lá um multifator como aquele do celular que a gente viu funcionando. Opa, você mudou da água para o vinho. Você agora tem aquele grupo de 100 mil torcedores, né? Uma garantia bastante boa perante a auditoria e perante a corte e perante especialistas de segurança de informação de que aquela pessoa é ela mesma, quando ela se autentica. Porque você fez um registro dela, você sabe quem ela é, porque ela entrou naquele jogo de futebol com o ticket, com a foto, com o scan, e ela se autentica utilizando um token que está no seu próprio celular. Isso tem valor? Bom, digamos que você é uma loja própria ou uma loja parceira desse time de futebol. Você vende camisetas, você vende artigos esportivos. Você tem duas opções. Uma delas, no teu site, um belo sujeito se loga usando username e senha. Você sabe quem ele é? Qual é a garantia que você tem que isso não é uma fraude? Fala com o pessoal de lojas aí que eles têm lá o percentual de gente fake e de fraudes que acontecem. Isso encarece, torna mais caro atender teu cliente. Primeiro cenário. Então, username e senha, mais ou menos, você sabe quem é. Segundo caso, a pessoa se autentica utilizando um multifator que vincula ela a uma pessoa, aquele time de futebol lá que te diz, esse é o Mauro, torcedor do Arranca-Toco, validado com fotografia e autenticado com o token multifator. Poxa, dá um desconto para esse cara. A probabilidade de ser uma fraude é imensamente menor, literalmente imensamente menor. Você pode transformar isso numa experiência virtuosa, melhorando o atendimento para o cliente, porque ele vai se autenticar com o botãozinho na loja. Autentique aqui, você é cliente do Arranca-Toco. Ele clica, se autentica, navega pelas aplicações da loja, ganha um desconto. O outro nome disso é fidelização. Cliente recorrente. Melhora de vendas e nova fonte de receita. Por trás disso tudo, segurança e garantia que você vai poder dormir mais tranquilo e que vai poder entregar para o teu board e para a tua equipe, para a auditoria, evidências de que você está enfrentando a nova realidade da internet com ferramentas eficientes e adequadas. Beleza, pessoal?